E aí, Breninho? Boa noite, pessoal. Boa noite, Laila. Boa noite, Juan. Muito bom a gente estar junto. Bacana o pessoal já chegando aí, às 22 horas. Caio, boa noite. Gente, tá chegando legal aí. Fala, Marcos. Boa noite. Tá chegando legal o áudio, a imagem. Guardar a Mariana aqui pra gente convidá-la. Para Mariana nos abençoar na noite de hoje. Boa noite para quem chegou depois. Estou vendo aqui a Fátima. Bacana. Obrigado aí, Laila, pelo feedback. A Júlia Guimarães. Boa noite. Boa noite, Arthur. É verdade. Eu esqueço. Desculpa, Giovana. Quem tá aí também? Josiane tá aí. Obrigado aí. E aí, Davi? Tranquilo? Cadê? Isabela também. Tudo excelente. Que bom, Marcos. Mariana chegou. Mariana, deixa eu então aqui já fixar e fazer o convite para Mariana nos abençoar nessa noite. Deixa eu convidar a nossa galera aqui também. Vamos lá. Aproveite esse momento, gente. Vamos também aí disparar, né? Clica no aviãozinho aqui e envia essa devocional pro pessoal aí, seus seguidores. Fiz o convite aí, Mariana. Boa noite para quem tá chegando aí, ó. Buenas noches, tia Cris. E aí, Andrezado, tudo bem? Boa noite, Vitória. Boa noite, Natália Lírio, Felipe Gomes. Cada um dia um integrante, sim, galera. Luísa Minguta, boa noite. Deixa eu aproveitar a banda mais braba do universo. Boa, Caio. Olha aí, Andrezado. Manda de novo, tá? Vou mandar de novo. Olha, Mari, tá dizendo que você já tá convidada. Tem como aceitar por aí? Senão, acho que tu vai ter que sair e retornar. Vamos tentar aqui novamente. E aí, Mari? Olá! Mari Nossa, uma luta, Vilaça. gente. Uma Imagino. luta. Gente, eu não tava conseguindo abrir o Instagram, não sei por quê, gente. O inimigo tenta, mas a gente consegue no final. Tenta derrubar nós. Aqui em casa, Pois é. agora, sei lá, 21h58, o Wi-Fi deu assim, uma paralisada e o meu 4G essa semana já mandou aquela mensagem, né? O seu pacote já atingiu, sei lá quantos dados, nós vamos aqui reduzir. Gente, chocada. Chocada. Gente, as minhas amigas Mari, aqui, muito. gente, sou apaixonada pelas minhas amigas. Olha só esse povo. Inclusive aqui a Luana de Mesquita, ó, gente, privilégio que a gente tem aparecendo aqui. A amizade do fruto, essa amizade é fruto lá do intercâmbio? Também, né? É isso aí. A Luana a gente conheceu no Bacana. intercâmbio. Mas aí tem também as minhas amigas aqui muito maravilhosas aparecendo. Ai, Luana, falando de Legal. você. É isso aí. Deixa eu fixar Ai, aqui, Júlia, enquanto você Vitória. vai trocando uma ideia com a galera, eu já vou fixar aqui a Tá bom. E temática. aí, gente, como vocês estão? Ah, gente, eu tava passando mal, gente. Ainda tô um pouco, mas assim, vai dar bom. Vai dar bom em nome de Jesus. Ai, gente. E assim, ó, não fiquem com tanta expectativa, não, que vocês botam muita fé em mim, assim. E eu gosto muito de vocês por causa disso. Mas, vocês sabem, né, que eu falo bastante, assim, aleatoriamente no PG,
mas quando é pra falar assim, eu travo e falo pouco, né? Então, assim, vocês já estão avisados. Não botem tanta expectativa assim, não. Vamos na fé do Senhor Jesus que vai dar bom. Caio tá pedindo pra eu me apresentar. Então, gente, meu nome é Mariana Vilaça, tá bom? Eu tô no sétimo período de pedagogia na UF, eu tenho 21 anos. Eu sou uma das vocalistas da banda T17 Oficial, que inclusive tá aqui em peso nessa live. Todo mundo aqui comentando, amo meus colegas de banda, meus amigos, adoro. E é isso, gente. Aí, Vitória falando que eu falo muito. Eu falo, né? Mas na hora que eu tenho que falar, aí dificulta. É mais espontâneo, mas beleza. Mari, muito bem-vinda, muito obrigado aí por acolher o nosso convite. É uma alegria a gente partilhar dessa tela, você que tem nos abençoado, né? E eu quero orar pela vida, pela sua vida, agradecer ao nosso Deus e pelo nosso coração, né? Só fazendo uma observação aqui, galera, é muito importante a gente fazer essa interação, né? A Mari vai trazer algo, talvez eu pontue algo, mas é interessante também a sua participação aí através do chat aí nos comentários, eu acho que vai agregar demais. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por essa noite, na verdade, por todo esse dia que o Senhor nos abençoou nele, cuidou do nosso coração, da nossa vida, apesar de todos os contratempos, apesar, ó Deus, de tantas dúvidas às vezes que aparecem no nosso coração, o Senhor continua conduzindo a nossa vida. E eu quero te agradecer por essa noite agora, por essa oportunidade, por essa tecnologia, te agradecer pela vida da Mariana. Deus abençoe poderosamente toda a sua família, abençoe a sua trajetória agora, finalizando o seu curso de pedagogia. Abençoe agora o nosso devocional, que o Senhor ministre ao nosso coração através dela. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. É. Então, gente, como vocês já devem ter visto aí na mensagem fixada, o tema é Por que Deus nos ouve? E assim que o pastor Douglas me mandou o número dessa devocional, e eu abri, né, que eu sou curiosa, mais de um mês antes eu fui abrir pra ver o que que era, eu pensei assim, caraca, por que Deus nos ouve, né? Porque eu acho que, assim, não sei se é porque eu tô envolvida muito com criança, né? Eu faço pedagogia. Aí, Jéssica, ai meu amor. Enfim, Jéssica, ela é professora também de uma das escolas de um dos projetos que eu participo. Então aí, Legal. enfim. Aí, não sei se é porque eu tô envolvida muito com criança, mas a gente normalmente se pergunta muito como, né? Como Deus nos ouve? Só que assim, a gente tem que entender também que não dá pra gente entender tudo. A gente, como ser humano, a gente quer entender tudo o tempo todo, mas nem sempre a gente vai conseguir entender. E como Deus nos ouve é uma coisa que a gente não vai entender, porque é uma coisa que só Ele sabe. E a gente também tem uma mania de falar assim: ah, quando eu chegar no céu eu vou saber. Não vai. Provavelmente você não vai saber, porque Deus Há ele vai controvérsias, continuar né? Eu sendo acho muito. bacana isso. É, Porque porque senão a gente Deus vai ele vai subir a continuar cadeira, sendo né? A muito gente é maior do que a doido gente para pode julgar. conceber. Deus ele sempre vai saber mais que a gente. Não importa se a gente está morto, se a gente está vivo, se a gente está no céu, a gente não vai saber mais que Deus. Tem coisas que só Ele que vai saber. Então eu achei muito interessante a questão dessa pergunta. Por que Deus nos ouve? E eu já fiquei meio assim, porque, né, o autor, o Douglas, eu fiquei pensando como é que eu ia falar isso, né? Com o pastor Douglas aqui na frente e o Douglas, aí Que fica meio isso? que bugando a cabeça, mas enfim. Mas Um monte de enfim, Douglas. aí é um monte de Douglas. Mas aí ele fala, dá um exemplo, né, que fala que foi Tim Keller que fez e deu meio que uma resposta para essa pergunta, e que essa pergunta meio que separa o joio do trigo. Que é uma pergunta que, assim, dependendo da forma como você vai responder, isso mostra qual é a sua posição a partir desse momento, assim, de que como você fala para Deus. O que você, por qual motivo você acha que Deus está te escutando? E aí, como a devocional tem como base versículo de Mateus 6, de 7 a 9. Os versículos. E diz assim: E quando orardes, não useis de repetições inúteis. Já ia falar daquela versão, né? Vãs repetições, mas enfim. E quando orardes, não useis de repetições inúteis. A exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar.
Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais, antes de o pedirdes a eles. Portanto, orai desse modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E a partir disso, gente, eu separei duas partes desse versículo que eu acho que são fundamentais para noção, para fazer sentido o que diz essa devocional. E aí depois eu vou mostrando para vocês. A primeira coisa que o autor destaca é a diferença entre o gentio e o cristão. Na devocional ele usa a referência do pagão, né? Ele traduz o gentio para pagão, porque faz mais sentido para a gente que está vivendo hoje. E ele faz um destaque assim de que o gentio, né, que estava lá, o pagão, não era a pessoa que não estava orando, que não ia orar, que não acreditava em nada, que olhava para Deus e falava que não existe. Esse não era o pagão do que estava na Bíblia. Era a pessoa que orava, a pessoa que acreditava em Deus, mas ele achava que o que Deus fosse fazer para ele seria uma consequência pura do que ele estaria fazendo. Então, por exemplo, Deus ele só faria alguma coisa para mim dependendo do que eu fizesse para ele. Então, sempre nessa dependência de que Deus depende de algo que eu faça para ele agir da forma que, né, ele achar que deve agir de acordo com o que eu fiz. Então, ele dá um exemplo aqui, né, dos sacrifícios, que se eu fizer o sacrifício certinho, então Deus vai me ouvir, Deus vai me responder. Então, se eu orar e falar várias coisas bonitas e repetir muitas vezes, né, porque aí a gente entra naquela, né, que muitas vezes a gente repete muitas coisas na nossa oração e a gente nem percebe. A gente vai falando coisas na nossa oração de costume, que a gente fala sempre e a gente não percebe. Isso é uma coisa que os meus amigos sabem, é uma coisa que eu fico muito assim, gente. Principalmente quando você vai orar em público, você vai lá na igreja orar, normalmente você ora a mesma oração e você fala algumas mesmas palavras, pelo menos no começo e no final são as mesmas palavras, e a gente nem percebe, porque é uma coisa que a gente não está realmente raciocinando. Então, nessas vãs repetições, né, que é de uma versão que eu acho que a maioria conhece, as vãs repetições, também entra isso, mas eu acho que uma das coisas também que a gente faz de vez em quando é quando a gente fala várias vezes, em várias orações, uma mesma coisa para Deus, não porque a gente sente a necessidade de falar isso para ele, porque, por exemplo, a Júlia, que tá aqui também, isso aí, é muito minha amiga. Então, às vezes eu falo para ela a mesma coisa várias vezes, porque eu sinto aquela mesma coisa várias vezes. E não é disso que eu tô falando, que às vezes a gente sente mesmo a necessidade de falar uma mesma coisa para Deus. E não é isso. Mas no sentido de tipo assim, nossa, eu quero muito um emprego. Então hoje eu orei para Deus. Amanhã eu não vou orar para Deus de novo pedindo um emprego, porque é uma coisa que eu estou preocupada, essa é uma demanda minha. Não, é porque eu quero lembrar a Deus que ele tem que me dar um emprego. Então isso entra como a repetição, que muitas vezes a gente quer lembrar Deus de uma coisa, quando na real ele não esqueceu, porque ele não esquece, gente. Vamos lembrar que Deus ele não se esquece das coisas. Então, a gente tem que lembrar disso. Deus não vai se esquecer. Então, a gente pensa, tem esse lado do pagão. E aí, no versículo, ele diz o seguinte: eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Então, o que eu fizer, o que eu for falar, é isso que vai influenciar no que Deus vai fazer ou não. E aí ele já está dizendo que eles pensam, quer dizer que não é. Então, não é por aí. A gente não tem que agir como gentio. É assim que está falando, ó, não vos assemelheis a eles. A gente não tem que agir como dessa forma, porque a gente sabe que não funciona assim. Ou pelo menos deveria saber. E aí que entra a segunda parte. Entra a parte de que ele é o nosso pai. E a gente tem que se lembrar disso o tempo todo. E eu acho que é muito difícil para algumas pessoas, eu estava pensando nisso enquanto eu estava estudando essa devocional, que a gente fala muito de pai, mas às vezes a pessoa não tem uma boa experiência com o pai. Então, a gente, às vezes, fica meio deturpado. Qual é o papel de Deus nisso tudo? Tipo, quem é Deus? O que é ser pai da forma que Deus é? E Deus é o bom pai. A gente fala muito que Deus é o bom pastor, mas Deus é o bom pai também. Tem aquela música, né? Tu és o bom, bom pai. É isso aí. Ele é o bom pai. Então ele é aquele pai, daqui dando aquele exemplo, né? Exemplos. Que a gente também vai usar mais exemplos aqui que o autor usa.
Mas, por exemplo, você está passando mal, eu aqui dando exemplo de que eu tô passando mal. O bom pai é aquele pai que vai acordar de madrugada porque você tá passando mal e vai ficar na sua porta olhando pra ver como você vai estar depois, sabe? Ele é o pai que, se você precisar muito de alguma coisa, ele se esforçaria pra você conseguir ter, sabe? Esse é o tipo de pai. É o pai que ele sabe o que você precisa, ele sabe o que é bom pra você e é isso que ele vai te dar. E isso que é o sentido de Deus ser o pai e nós sermos os filhos. E isso é uma coisa que a gente muitas vezes esquece. A gente acha que Deus não quer dar nada pra gente, que mas Deus não está respondendo, Deus não está ouvindo, mas Ele tá. Se Ele não tá te dando alguma coisa que você pediu, se Ele não te deu um sim ou não te deu um não, tem algum motivo por trás disso, sabe? E essa é uma segurança que a gente tem que ter, que Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus, ele faz ou deixa de fazer coisas que vão nos ajudar ou que vão nos incentivar a sermos pessoas melhores, sabe? Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. E aí, gente, é que ele entra num exemplo que eu achei sensacional, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nunca tinha parado para pensar. Ele usa o exemplo da casa, né? E não é o exemplo da casa de que, Jesus não vai arrombar sua porta, Jesus vai bater na porta, que é o exemplo clássico que a gente usa. Não esse exemplo. Ele usa o exemplo do inquilino, que é o quê? Quando você aluga um apartamento, você aluga uma casa, você é o inquilino e tem o senhorio, né, que tá alugando para você as coisas. O apartamento, né, ou a casa. E o que acontece? Quando você paga o aluguel, que é a sua parte, você precisa pagar o aluguel, é contra o crime, você não. É contra o crime, não. É contra a lei você não pagar o aluguel. Você tá morando na casa da pessoa, você tem que pagar. Quando você paga o aluguel, você tem várias coisas derivadas de você pagar o aluguel. Então, por exemplo, se acontecer de arrebentar algum cano na sua casa, aconteceu, arrebentou um cano. Quem tem que arrumar é o dono da casa. Então você está pagando aluguel, você vai mandar mensagem para ele e falar assim: olha só, arrebentou o cano. E ele vai resolver. E essa é uma segurança que você tem. Porque você está cumprindo a sua parte e ele vai cumprir a dele. Então, se alguma coisa ali não está funcionando, se, por exemplo, você não paga o aluguel, ele não tem a menor obrigação de consertar as coisas para você. E provavelmente não vai. Mas se você paga o aluguel e as coisas não são consertadas, você vai entrar numa situação de frustração, porque eu tô pagando aluguel, eu tô pagando tudo certinho, e como que as coisas não estão sendo consertadas? Estou ficando aqui a Deus dará. Mas essa não é a relação que nós temos com Deus. E que muitas vezes é a relação que nós achamos que temos com Deus. Porque a gente olha muito aquele exemplo clássico, né? O exemplo mais clássico, a gente puxa pro clássico, de que Deus é o gênio da lâmpada. De que a gente vai esfregar a lâmpada, vai fazer um desejo e as coisas vão aparecer porque foi o que a gente pediu, porque é o que a gente quer. E não funciona assim. Porque Deus não é o gênio da lâmpada, que, eu fiz a minha parte, esfreguei a lâmpada, agora tudo que eu quero da minha vida vai se realizar. Deus não é assim. Deus, ele é o pai. E é exatamente isso. Quando você mora na casa do seu pai, ele não tem a menor obrigação de simplesmente te dar alguma coisa porque você pediu. Nossa, eu quero, sei lá, um carrossel. Né? Quando a gente é criança, a gente pede umas coisas nada a ver. Que eu quero um carrossel enorme, só pra mim, cor de rosa, pra eu brincar sozinha na minha rua. Seu pai não tem obrigação de te dar isso, sabe? E não é porque a gente quer que as coisas vão acontecer, mas é porque a gente sabe que, sendo um bom pai, Deus, ele vai te dar o que você precisa. O bom pai, ele te dá comida, ele te dá um teto, ele te dá coisas que você precisa para você estudar, sabe? Ele te dá o que você precisa de acordo com as condições dele. E assim, é difícil da gente pensar nisso às vezes, porque Deus não tem dinheiro limitado, Deus não tem tempo limitado, Deus não chega cansado do trabalho. Mas Deus, ele nos dá o que a gente precisa, essa é uma segurança que a gente tem.
E as coisas que a gente pede e a gente não precisa, às vezes ele dá, às vezes não. E tudo bem. E é bem isso. Eu acho que é bem essa questão da segunda parte do versículo. Vosso Pai conhece de que necessitais, antes de o pedirdes a Ele. A gente fica muito focado na gente. Então é o que eu quero. E se Deus não está me dando o que eu quero, isso é um erro de Deus. Se eu não, eu perguntei uma coisa para Deus e eu não recebi resposta, o que às vezes é meio questionável. Às vezes a gente não quer ouvir, às vezes a gente não entende o não como uma resposta, mas a gente acha que isso faz Deus deixar de ser coisas que a gente fala eternamente que ele é. Ele deixa de ser maravilhoso, ele deixa de ser bondoso. Ele não deixa de ser bondoso. A devocional que vem antes, né, que eu, no caso, não participei, é difícil pra mim, gente, estar aqui 10 horas da noite. Mas fala sobre amor, né? E Deus, ele é o amor. E a gente tem que se lembrar disso, porque ele deu o filho dele pra morrer no nosso lugar. A gente era órfão, eu era órfão, hoje sou filha, aquela música que a gente canta o tempo todo na banda T17. Eu era órfão, hoje sou filho, porque ele deu o próprio filho dele pra morrer pelo nosso lugar. E a pessoa que faz isso, por que ele não iria te dar as coisas que você realmente precisa? Ele vai te dar, sabe? E eu acho que é isso, sabe? A gente tem que confiar mais nas coisas que a gente fala o tempo todo que Deus é. Porque aí volta pro começo do que eu falei. A gente sempre fala as mesmas coisas no começo e no final das nossas orações. A gente fala que Deus é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é o nosso Pai. Mas na prática, a gente acaba ignorando essas coisas. A gente acaba tomando o nosso conceito do que é bom. Então, se eu tô gostando, tá bom. Se eu não tô gostando, não é bom. E a gente tem que lembrar que ele é bom. E que se ele é bom, ele quer as coisas boas pra nós também. Mas que nem sempre o conceito dele de bom também é o nosso. E é isso. Que bênção. Muito obrigado, Mari. Quando você trouxe essa expressão, que a gente realmente usa o bom pastor, né? Agora, essa expressão bom pai é muito bacana. E eu me lembrei de uma devocional que tivemos aqui, se não me falha a memória, a 12ª, onde foi abordado a história do filho pródigo, né? Que talvez lança muito mais luz sobre o amor do pai do que aqueles dois filhos, né? É um filho ali doidão mesmo da cabeça, que pede a morte do pai, porque pedir herança assim antes da morte do pai é dizer que o pai está anulado para ele. E o outro lá, Uhum. aquele cheio de ciúme, já tinha o dobro de tudo, mas ainda assim estava com o olho grande, né? Não gostando da festa. Mas assim, cara, quando eu analisei com carinho, muito braba mesmo, quando eu analisei com carinho esse amor do pai, eu fiquei assim, gente, o filho negou a vida, a existência do pai. Mas o pai estava ali esperando de braços abertos para receber. O filho chega com aquele arrependimento, que é um arrependimento quando a gente compra algo errado. Não é aquele arrependimento tipo assim. Não adianta a gente lançar luz sobre um negócio que não tem no texto. O filho caindo em si ali é tipo assim: rapaz, melhor ficar comendo essa comida doida aqui, eu vou ser funcionário do meu pai, porque lá a galera tem uma marmita mais ou menos. É esse tipo de arrependimento. O cara compra um carro, no caso, compra um carro e o cara, nossa, que besteira que eu fiz com esse carro. Agora eu vou tentar consertar, eu vou tentar devolver esse caindo em si. Mas aí o pai ainda assim o recebe e dá uma festa para ele. Eu acho que a gente foi desafiado nessa noite a acreditar nisso, que a gente vive falando isso, vive cantando isso. E você nos desafiou a Uhum. isso. Obrigado, E obrigado. Eu outra vou convidar coisa uma também, pessoa né, aqui. nessa. Fala, 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 fala. Ai, gente. Não, é que também nessa parábola do filho pródigo, a gente sempre olha pro filho que foi embora, né? Mas o filho que ficou, quando ele também percebe que o pai fez uma festa pro filho que foi embora,
ele vira e fala assim: olha só, mas eu fiquei aqui o tempo todo e o senhor nunca levantou um dedo pra me dar um bicho ali pra eu fazer um churrasco pros meus amigos. Tipo assim, como assim? Meu irmão fez tudo de errado e eu aqui sempre ajudando, mas ele sempre. Aí o pai vira pra ele e fala só, e fala pra ele: olha só, tudo que é meu, você que tava aqui, sempre foi seu. Então, eu acho que isso também tem tudo a ver com o que diz a mensagem, sabe? A gente pode não ter aquilo que a gente pediu, mas o que é do nosso pai é nosso, sabe? E a gente tem que ter essa certeza também de que as coisas que ele tá dando pros outros, que às vezes a gente olha e pensa, nossa, fulano faz tudo de errado. Fulano traiu a namorada, mas Deus deu um carro pra ele. E aí a gente fica nessa, sim, mas tudo que é de Deus é nosso também. Então nem sempre a gente precisa receber o que a gente pede, porque na verdade tudo O que é que bom já a é gente já tem, nosso. né? Amém. Obrigado, Mari. Continua aí com a gente. Eu vou convidar uma pessoa aqui, deixa eu ver se ela vai conseguir entrar. Tem sido uma surpresa bacana aí, esse pessoal que divide tela com a gente aqui para nos abençoar. Olha, deixa eu localizar. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Ela ora, encerrando esse nosso momento. Temos aí alguns minutos. E vamos orar pela vida da Mariana também, né, Mariana? Melhoras para você. Olha aí, A tia uma Márcia! que Ai, bacana, que né? Tia delícia. Sidéria está por aqui, a Márcia É, chegou, a Mariana PIBN Kids. Muito bacana em peso aqui. Márcia, boa noite, muito tudo legal, bem? muito legal. Boa noite, pastor. Boa noite, Mari. Boa noite, todo mundo. Ai, tão bom estar aqui. Muito bom, muito bom. Legal. Nós Melhor fomos ainda ver a abençoados, Mariana né? falando assim. Oi, pastor? Nós fomos abençoados nessa noite. Eu queria que você orasse para que a gente acreditasse, né? Para que a gente desenvolvesse esse tipo de postura, de caminhada, né? Daquilo que a gente fala, que a gente pudesse, então, alojar no nosso coração. E também orando pela vida da Mari, essa guerreira aí, porque mesmo não estando muito legal, trouxe aí com muita didática a palavra de Deus para a gente. Sim. Mari é uma jovem de Deus, né? Tem muita liderança, fala muito bem, se expressa maravilhosamente. Marcelinha que o Ai, gente, eu diga. tento. Ela Eu tento. influencia muito positivamente Marcelinha, sempre gosto de ouvir Mariana. Isso é muito legal, Márcia, você é Mariana. É o que pedagoga Deus tem também, a né? dizer. Oi? Você é pedagoga, né? Eu não vi. E Você é sou. pedagoga. Sim, há muito tempo que eu não exerço, desde que Fernanda nasceu, mas eu sou. Mas eu sou. Sou. A Então, pedagogia é bem vamos orar? representada aqui. É, vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos muito, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade, Senhor, de terminar tão bem a noite, Senhor. Nesse momento tão difícil que nós estamos passando, com essa pandemia, com esse distanciamento. Agora, Senhor, eu penso que essas devocionais o Senhor preparou para cada um de nós, porque quanto tempo, Senhor, que nós vamos ficar sem nos encontrar mais uma vez, mas o Senhor está aqui agora. Dando a oportunidade aos Douglas, né, o nosso pastor, outro pastor, de ter esse momento, essa visão e de colocar esses jovens, esses adolescentes, Senhor, para te servir aqui. Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe muito a Mariana, a vida dela, todos os pensamentos, os seus sonhos, os seus desejos, e como ela mesma falou, Senhor, o Senhor é um Pai amoroso, o Senhor é um Pai gentil, o Senhor sempre nos ouve. Muitas vezes a gente não quer dar atenção à tua resposta, se faz de desapercebido, Senhor, porque não é aquela que nós esperamos, como ela mesmo declarou aqui, Senhor, mas o Senhor não deixa de nos ouvir. E como nós sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor, nós só temos que descansar. Muitas vezes é só confiar de que o Senhor está nos ouvindo e não fazermos nada, Senhor, já é o suficiente, porque nós sabemos que o próprio tempo que está em suas mãos, a própria vida, quando é guiada por ti, tomará o rumo certo, Senhor. Senhor, eu te agradeço por cada jovem, por cada adolescente. Eu peço que o Senhor
permita que eles falem contigo sempre, diariamente, a todo momento, e que o Senhor dê a certeza de que o Senhor está ouvindo cada um. E como ela mesma falou, Senhor, um versículo que está sempre comigo, Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que estão realmente seguindo os propósitos do Senhor, porque assim nós andaremos naquele caminho fiel, naquele caminho que será agradável a Ti e será muito bom para cada um de nós. Senhor, obrigada por tudo, abençoa a nossa noite e nos guarde. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Márcia. Obrigado, Mariana. Galera, muito obrigado. Boa noite para todos vocês. Um bom descanso aí. Ótima Páscoa, né, nesse final de semana. Jesus Cristo, temos essa experiência aí da ressurreição. Isso é maravilhoso demais, porque ele não está morto, ele ressuscitou. É isso que dá uma certeza no nosso coração. Sigamos firmes pela verdade, né? Pela verdade. Hoje, um dia popularmente conhecido como Dia da Mentira, mas nós lutamos e alcançamos a verdade e vamos combater a mentira, mesmo que você tenha uma intenção de algo assim que seja muito importante para você. Nunca use da mentira como arma da sua caminhada. Então, boa noite para todo mundo. Até amanhã, que tem roxinho novo aqui. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite, fiquem com Deus. Gente, boa noite.